Muito boa noite, amáveis amigos e irmãos presentes e todos os que estão através do satélite Amazonas ou da internet em diferentes nações. É para mim uma bênção e privilégio grande estar com vocês nesta ocasião para compartilhar com vocês uns momentos de companheirismo ao redor da Palavra de Deus e seu programa correspondente a este tempo final, para o qual vamos ler no livro do Apocalipse, capítulo 8, versículos 1 ao 5. E diz da seguinte maneira: quando ele abriu o sétimo selo, fez-se silêncio no céu por cerca de meia hora. E viu 7 anjos que estavam em pé diante de Deus, e lhes foram dadas 7 trombetas. Veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro. Foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. E da mão do anjo subiu diante de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. Então o anjo tomou o incensário, encheu do fogo do altar e o lançou sobre a terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e um terremoto. Deus abençoe nossas almas com sua palavra e nos permita entendê-la. A grandeza e conteúdo do sétimo selo é o nosso tema para esta ocasião. Podem sentar, queiram ter a bondade. Este sétimo selo e sua abertura é um mistério celestial. E para poder compreender melhor este mistério do sétimo selo, temos que ver de onde é este sétimo selo, para assim ter um quadro claro do nosso tema para esta ocasião. Em Apocalipse capítulo 4 e capítulo 5, encontramos o céu aberto e encontramos Deus sobre seu trono celestial e em sua destra um livrinho selado, fechado e selado com 7 selos. Capítulo 5 do Apocalipse, aí leremos, para ter o quadro claro, diz: vi na mão direita do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Este é o livro da vida, onde estão escritos os nomes de todos os que serão salvos, de todos os que viverão eternamente no reino de Deus. É o livro da vida do Cordeiro. Este é o livro mais importante dos céus e, consequentemente, da terra também, do qual nos fala no mesmo livro do Apocalipse, capítulo 13 e capítulo 17, onde diz que os que não têm seu nome escritos no livro da vida do Cordeiro vão adorar a besta. E agora
sendo este o título de propriedade da vida eterna, título de propriedade dos céus e da terra. Este título de propriedade o teve Adão. Foi dado por Deus a Adão, porque Deus colocou Adão neste planeta Terra como rei sobre tudo que estava no planeta Terra. Mas Adão, ao pecar, ele e Eva perderam o direito de ter esse título de propriedade. Eles perderam a vida eterna e passou novamente à destra de Deus este título de propriedade. Para que seres humanos possam entrar à vida eterna fisicamente e ter a imortalidade física, que será na ressurreição dos mortos, crentes em Cristo em corpos glorificados, e a transformação dos crentes em Cristo que estarão vivos. Este título de propriedade tem que estar aberto. E agora vamos ver como é que ocorre tudo no céu, porque este livro está no céu. Mas Cristo está no céu, com o seu corpo glorificado e eterno, fazendo intercessão como sumo sacerdote no lugar santíssimo do templo celestial. O tabernáculo que Moisés construiu e o templo que o rei Salomão construiu é tipo e figura desse templo celestial que está na Jerusalém celestial. E agora, este é o título de propriedade da vida eterna. Portanto, é o livro mais importante que há no céu. Continua dizendo: vi também um anjo forte bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e de lhe romper os selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. Todavia um dos anciãos me disse: não chores. Por que João chorava tanto? Porque não tinha se encontrado ninguém digno de tomar esse livro, o título de propriedade dos céus e da terra, o título de propriedade da vida eterna, e se não se encontrasse ninguém digno que o tomasse da destra de Deus e o abrisse, tudo estava perdido, e tudo regressaria ao nada. Agora o ancião diz a João: João, não chores. E está consolando João. João sabia o que aconteceria com a raça humana e a todo o universo se este título de propriedade não fosse tomado e aberto no céu e ser feita a obra de reclamação que o Senhor tem que fazer, reclamar tudo que Ele redimiu com seu sangue precioso. Seres humanos, o povo hebreu, o planeta Terra e toda a criação. Agora o ancião diz a João: olha, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. E agora o ancião diz a João que há uma pessoa que é digna e que é nada menos que o leão da tribo de Judá. O leão representa o Messias, representa Cristo.
Cristo como filho de Davi, Cristo como rei dos reis e Senhor dos senhores. Cristo como herdeiro ao trono e do trono e reino de Davi. Como disse o anjo Gabriel à Virgem Maria, que Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e ele reinará sobre Jacó, sobre Israel, para sempre. São Lucas, capítulo 1, versículos 30 ao 36. E agora, diz: então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciãos, são 24 anciãos, sentados em 24 tronos, os quais são os 12 patriarcas, filhos de Jacó, e os 12 apóstolos do Senhor. Recordem que Cristo disse aos seus discípulos: vós que me seguiste, vos sentarei sobre 12 tronos e julgareis as 12 tribos de Israel. Esses são os tronos, sentados no céu em tronos, e consequentemente, quando regressarem à terra, em para o reino milenial do Messias, estarão em tronos, tem coroas também, coroas, o qual os identifica como reis. Porque coroas correspondem a seres humanos. E entre os anciãos em pé um cordeiro como havendo sido morto, e tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Os 7 chifres e os 7 olhos, pois são as 7 eras da igreja, com os 7 mensageiros das 7 eras da igreja. Onde esteve o Espírito de Deus percorrendo toda a terra, desde o leste até o oeste, desde a terra de Israel, onde nasceu a igreja do Senhor, e depois passou aos gentios na Ásia Menor, a bênção, daí para cá, até chegar ao continente americano, passando pela Ásia Menor, pela Europa e chegando ao continente americano, América do Norte e América Latina, o qual corresponde a este tempo final, o correspondente à América Latina. Agora João viu, olhou quando o ancião disse: olha o leão da tribo de Judá. E quando João olha, vê um cordeiro como imolado. E o ancião estava equivocado? Não. É que Cristo é o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Na cruz do Calvário, João Batista, quando apresentou Cristo, disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Portanto, Cristo, em sua primeira vinda, aparece como Cordeiro de Deus para tirar o pecado do mundo. E sua morte na cruz do Calvário foi como o Cordeiro de Deus na obra de expiação, para, levando Ele nossos pecados, tirá-los assim de nós e levá-los a quem os originou, que é o diabo. Quando Cristo desceu ao inferno em seu corpo angelical, levou os pecados, nossos pecados, e os deixou no inferno, lá ao diabo, que foi o originador, e ressuscitou depois com os santos do Antigo Testamento, Abraão, Isaque e Jacó, os profetas, todos esses homens de Deus que ressuscitaram quando Cristo ressuscitou e apareceram na cidade, a muitos da cidade. Isso está no capítulo 27, versículo 51 em diante de São Mateus, onde nos diz:
capítulo 27, versículo 51 em diante de São Mateus, diz: nesse instante o véu do templo se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Isso foi quando Cristo foi crucificado. Tremeu a terra e fenderam-se as rochas. Abriram-se os sepulcros e muitos corpos de santos que dormiam se levantaram. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, ou seja, depois da ressurreição de Cristo, vieram à Santa Cidade, ou seja, Jerusalém, e apareceram a muitos. Apareceu Abraão, Sara também, Isaac e sua esposa, Jacó e sua esposa, Raquel, como Isaac e sua esposa Rebeca, e todos os patriarcas e todos os profetas ressuscitaram com Cristo. Quando Cristo ressuscitou e apareceram na cidade, há muitas pessoas. E na ressurreição, o corpo que se recebe é jovem, que representa de 18 a 21 anos, porque é um corpo glorificado, imortal, incorruptível, eterno. E agora, os santos do Novo Testamento, que são os crentes em Cristo, das diferentes etapas da igreja, incluindo nosso tempo, receberão também um corpo imortal, incorruptível e glorificado, igual ao corpo glorificado do Senhor Jesus Cristo, que está tão jovem como quando subiu ao céu. Assim será o corpo novo que eu terei. Portanto, estou 70 anos mais perto desse corpo eterno e glorificado que Ele prometeu para mim. Portanto, quando faço aniversário, estou completando um ano mais. Em cada ano, um ano mais perto do corpo eterno e glorificado que Ele prometeu para mim. Para quem mais? Pois para cada um de vocês também crentes em Cristo. Essas são bênçãos grandes da parte de Cristo para todos os crentes nele. Por isso diz que nossa cidadania está onde? Nos céus. Mas não somos cidadãos do país que nascemos? Sim. Como pessoas mortais? Sim. Mas como pessoas que nascemos do céu, porque o novo nascimento é celestial do céu, somos cidadãos celestiais. Como pessoas que nascemos do céu. Disse Cristo a Nicodemos no capítulo 3 de São João: em verdade te digo que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Nascer da água é nascer da pregação do Evangelho de Cristo, nascer do Evangelho de Cristo, onde a fé de Cristo nasce no coração da pessoa, porque a fé vem pelo ouvir a palavra, o Evangelho de Cristo, e com o coração se crê para a justiça, mas com a boca se confessa para salvação. Por isso é que se prega o Evangelho, nasce a fé de Cristo na alma das pessoas, creem em Cristo, e então é dada a oportunidade de que o recebam como único e suficiente Salvador, confessando a Cristo como seu único e suficiente Salvador. Dando testemunho público da sua fé em Cristo, confessando com sua boca a Cristo. Porque com a boca se confessa. Se confessa o quê? Se confessa a Cristo como seu único e suficiente Salvador. Por isso Cristo disse numa ocasião: quem me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai que estás no céu. Ou seja, quem me negar diante dos homens, eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. São Mateus capítulo 10, versículo 32 ao 33. E agora, nos perguntamos: de que vale o homem ganhar todo mundo e perder sua alma? Ou que recompensa dará o homem pela sua alma? Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com os seus anjos, e então recompensará cada um segundo suas obras.
O mais importante é a alma da pessoa, não o corpo. O corpo é importante para nós para viver nessa terra e fazer contato com os demais seres humanos e trabalhar e fazer contato com a vida eterna enquanto estamos nestes corpos mortais. Quando nosso corpo físico morre, se não tinha recebido a Cristo, já ficou muito tarde, não há mais oportunidade. E não haverá esperança de vida eterna para essa pessoa, porque não aproveitou, não percebeu que em sua estadia na terra é para escutar a pregação do Evangelho de Cristo, que nasça a fé de Cristo em sua alma, que crê em Cristo e o receba como seu único e suficiente Salvador, e seja batizado em água no nome do Senhor Jesus Cristo, arrependido dos seus pecados, e Cristo o batize com o Espírito Santo e fogo e produza na pessoa o novo nascimento. Assim nasça do céu, seja um cidadão celestial. Cristo é o único que batiza com Espírito Santo e fogo. Bem disse João Apóstolo. Bem disse João Batista. Eis quem vem depois de mim, do qual eu disse que viria um maior do que eu, do qual eu não sou digno de desatar o cadarço do seu calçado. Ele os batizará com Espírito Santo e fogo. Ele é quem os batiza, ou os batizará com Espírito Santo e fogo. E não há outra pessoa. Jesus Cristo foi quem disse também: eu lhes enviarei o Espírito Santo. Ele é quem batiza com o Espírito Santo e fogo. Disso foi que falou a mulher samaritana, no capítulo 4, versículos 10 ao 14 de São João, quando disse: se tu soubesses quem é quem te pede de beber, pedirias dele e ele te daria água de vida, água que jorra para a vida eterna. E isso está ele falando do Espírito Santo que dará a todos os crentes nele. No capítulo 7 também de São João, versículos 37 ao 39, Cristo diz: isso foi no último dia, no último e grande dia da festa dos tabernáculos, diz, clamando disse: se alguém tem sede, venha a mim e beba. E isso disse do Espírito Santo, os que receberiam os que nele crescem, pois ainda o Espírito Santo não tinha vindo, porque Jesus ainda não tinha sido glorificado. Ele foi glorificado ao ressuscitar, ressuscitou glorificado. Por isso, faz a promessa para todos os que vêm a Ele: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Isso disse do Espírito Santo, que iriam receber os que nele crescem. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. E diz: rios de água viva correrão do seu interior, falando do Espírito Santo, que iriam receber todos os que creriam nele. Na rocha, em Horebe, que Moisés feriu com sua vara e deu água para o povo que estava sedento e sem água, pois a pessoa morre. Deu água a todo o povo, às pessoas e aos animais também, e não morreram. E sem o Espírito Santo, o ser humano não pode viver eternamente. Morreria. Como morreria o povo hebreu lá no Monte Sinai, se não recebesse água da rocha. E agora Cristo é a rocha, e por isso é Ele quem nos dá água de vida. Por isso tinha que ser ferido na cruz do Calvário, para poder depois nos dar o Espírito Santo, e assim nos dar vida eterna. A vida do sangue de Cristo é o Espírito Santo. Portanto, quem tem o Espírito Santo tem o sangue de Cristo aplicado em sua alma, em seu coração. Esse é o sinal.
de que a pessoa tem vida eterna. E agora, João, o apóstolo, quando vê a pessoa que o ancião diz, eis o leão da tribo de Judá. Quando João olha, vê um cordeiro. O que João viu e o que viu o ancião? Nem viu um leão, o ancião, nem viu um cordeiro, João. Nem João viu um cordeiro. E parece que estou dizendo algo contraditório. Mas é que o leão da tribo de Judá é o Senhor Jesus Cristo. E o Cordeiro de Deus quem é? Pois o Senhor Jesus Cristo. Ambos viram Jesus Cristo. O ancião viu como leão da tribo de Judá. E João viu como Cordeiro de Deus. Pois assim era como João apóstolo conhecia Jesus Cristo. E esteve com Jesus Cristo por uns 3 anos e meio. E quando ele ouviu a João Batista a apresentar a Cristo, ouviu que ele disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E assim o João apóstolo conhecia. Mas agora, Cristo está saindo do trono do Pai, onde, com seu próprio sangue, o sangue do Cordeiro de Deus, esteve fazendo intercessão como sumo sacerdote no céu, por todos aqueles que o recebem como seu único e suficiente Salvador, e limpando-os com o seu sangue precioso, e assim apresentando-os diante de Deus, sem pecados. Porque é o sangue de Cristo que limpa de todo pecado toda pessoa que recebe a Cristo como único e suficiente Salvador. É o sangue da expiação. É o sangue que foi derramado para a bênção de todos nós. No capítulo 1, versículo 14 de Colossenses diz, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Sem o sangue de Cristo, não há perdão de pecados. E agora, Cristo, como leão da tribo de Judá, como o ancião o vê, mudou de cordeiro a leão, e de sumo sacerdote a rei, e juiz de toda a terra. É uma mudança no céu que o sumo sacerdote faz, porque Cristo é rei e também sumo sacerdote, rei, sacerdote e também juiz. Isso é o Messias. E agora, como cordeiro, não podia tomar o título, mas agora como juiz e como rei dos reis e senhor dos senhores, ou seja, como leão da tribo de Judá, ele toma o livro. Mas João continua compreendendo que ele é Jesus Cristo, Cordeiro de Deus. E por isso, assim, o apresenta. Diz, e veio e tomou o livro da mão direita do que estava sentado no trono, ou seja, da destra de Deus, tomou esse livro selado com 7 selos. Logo que tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Os santos do Novo Testamento, os crentes em Cristo que morreram fisicamente, estiveram orando pela ressurreição em corpos eternos e glorificados para regressar a este planeta Terra. Portanto, essas orações sobem
Aí, com o incenso que sobe diante da presença de Deus aí no céu. E cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo e língua e povo e nação. E para o nosso Deus nos fizestes reis e sacerdotes, e reinaremos sobre a terra. E agora todos os crentes em Cristo foram feitos para o nosso Deus, reis e sacerdotes. E quem fez isso? O Senhor Jesus Cristo. Nos fez para o nosso Deus, reis e sacerdotes, conforme a ordem celestial de Melquisedeque. E agora, no capítulo 6, começa o Cordeiro Cristo a abrir esses selos, a abrir esse livro da redenção. E depois, no capítulo 8, é aberto o último dos 7 selos, o 7º selo. E depois, no capítulo 10 do Apocalipse, encontramos algo muito importante que todos devemos conhecer. Vi outro anjo forte descendo do céu vestido de uma nuvem. Por cima da sua cabeça estava o arco-íris. O seu rosto era como o sol e os seus pés como colunas de fogo. Quem é esse anjo? Esse mensageiro? O Senhor Jesus Cristo, o anjo do pacto, o Espírito Santo. Tinha em sua mão um livrinho aberto. Esse livrinho aberto é o mesmo livrinho que estava fechado na destra de Deus. Ele o tomou, o abriu no céu e agora vem em Apocalipse capítulo 10 à terra e o traz em sua mão aberto. Pôs o seu pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. O mar tipifica povos, nações e línguas. E aí a terra, pois corresponde ao continente americano, que inclui a América do Norte e a América Latina. E clamou com grande voz, como quando ruge o leão. Vê, aí está como leão. Ele vem, está vindo à sua igreja. Mas ele estará operando em povos, nações e línguas, e estará operando, atuando no continente americano, ao qual pertence a América do Norte e a América Latina, com todo o Caribe incluso. Não é deixado, o Caribe não é deixado fora. Clamando como quando ruge um leão. Vem, ou seja, que já não é como cordeiro, mas como leão. Sua vinda, aqui em Apocalipse, e vem com o livrinho aberto em sua mão. E, tendo clamado, 7 trovões fizeram soar as suas vozes. É a voz de Cristo, anjo forte, que desce do céu. E vem como leão da tribo de Judá. E vem clamando. E 7 trovões emitindo suas vozes. É a voz de Cristo falando consecutivamente no meio da sua igreja. Assim como falou durante as 7 etapas ou eras da igreja, através de cada um dos seus mensageiros. Mas aqui, através de um só, estará falando.
E quando os 7 trovões fizeram soar as suas vozes, eu ia escrevê-las. Mas ouvi uma voz do céu que dizia: sela o que os 7 trovões falaram, e não escrevas. Então o anjo que vi em pé sobre o mar e sobre a terra levantou sua mão direita ao céu e jurou por aquele que vive para tudo sempre, o qual criou o céu e o que nele há, e a terra e o que nela há, e o mar e o que nele há, que o tempo não será mais. Termina o tempo para a dispensação da graça. Termina o tempo para o reino dos gentios, que está na etapa dos pés de ferro e de barro de oleiro. Termina o tempo para tudo. É o fim do tempo, o fim do século, o fim do mundo, do qual tanto lemos na Escritura, e do qual Cristo disse: e será pregado este Evangelho do Reino, para testemunha a todo mundo, e então virá o fim. Essa pregação do Evangelho do Reino será no último dia a grande voz de trombeta. Essa grande voz com a qual clama Cristo, anjo forte, quando desce do céu, e 7 trovões emitem suas vozes. Essa é a grande voz de trombeta de 1 aos Coríntios, capítulo 15, versículos 49 ao 58, e 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 ao 17. É a voz de Deus, por meio do Espírito Santo, falando no último dia, nos falando com a mensagem do Evangelho do Reino e nos abrindo estes mistérios e nos dando a fé para sermos transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. O versículo 7 continua dizendo: mas nos dias da voz do 7º anjo, quando ele estiver prestes a tocar a sua trombeta, se cumprirá o mistério de Deus, como anunciou aos profetas, seus servos. Então a voz que eu do céu tinha ouvido tornou a falar comigo e disse: vai e toma o livrinho aberto da mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. Fui, pois, ao anjo e lhe pedi que me desse o livrinho. Disse-me ele: toma-o e come-o. Ele fará amargo o teu ventre, mas na tua boca será doce como mel. Tomei o livrinho da mão do anjo e o comi. Na minha boca era doce como mel, mas tendo-o comido, o meu ventre ficou amargo. Então foi-me dito: importa que profetizes outra vez acerca de muitos povos, nações, línguas e reis. João Apóstolo representa a Igreja do Senhor Jesus Cristo e a cada mensageiro que Cristo teria no meio da sua Igreja. Portanto, a Igreja do Senhor Jesus Cristo no último dia está representada em João Apóstolo e também o mensageiro do último dia, que será um profeta dispensacional, que estará fazendo entrelace da dispensação do reino com a dispensação da graça, com a mensagem do Evangelho do Reino, sendo entrelaçado com a mensagem do Evangelho da graça. Aqui é esse mensageiro, quem toma esse livrinho da mão do anjo forte que desce do céu e o come, e o dá a conhecer também a Igreja do Senhor Jesus Cristo. E agora o mensageiro que toma esse livrinho come, depois recebe a ordem de profetizar sobre muitos povos, nações, línguas e reis. Esse será a última mensagem profética para a humanidade. Essa mensagem é o Evangelho do Reino,
onde estará contido tudo o que vai ocorrer neste tempo final. E esse mensageiro terá a bênção do Espírito Santo, a estrela da manhã, estará nele, operando os ministérios das duas oliveiras de Moisés e Elias e Jesus. Esses são os 3 ministérios prometidos para o último dia. E por isso são mencionados com os nomes dos que tiveram esses ministérios, nos quais o Espírito Santo operou esses ministérios. Por isso, em Apocalipse capítulo 11, aparecem as 2 oliveiras profetizando sobre muitos povos, nações e línguas. Já para esse tempo, Cristo não vai estar no trono de intercessão como sumo sacerdote, fazendo intercessão com seu sangue por todos os que o recebem como Salvador. Já terá se completado sua igreja e terá se fechado a porta. As virgens prudentes estarão com essa mensagem, tendo recebido a fé para serem transformadas, esperando sua transformação, para ir com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. As virgens prudentes estarão com a bênção de receber o esposo, Cristo, mas as virgens insensatas nem sequer o viram, nem sequer souberam que tinha vindo. Porque a vinda de Cristo à sua igreja, antes da grande tribulação, que é o maior mistério contido no 7º selo de Apocalipse capítulo 8, será uma revelação dada para a igreja noiva do Senhor, para as que vão entrar com Ele às bodas. A revelação do 7º selo é a revelação da vinda de Cristo, anjo forte, à sua igreja. Esse é o mistério que será revelado à igreja do Senhor Jesus Cristo no último dia. Quando se abrir o 7º selo no céu, terá se completado a abertura do livro selado com 7 selos. Cristo estará como leão da tribo de Judá, como Rei dos reis e Senhor dos senhores, e juiz de toda a terra. Já aí começa, depois de certo momento, o período de tempo correspondente à semana número 70, a segunda parte que falta, que é correspondente ao tempo da grande tribulação, e são 3 anos e meio. Esse é o tempo do fim, ou o fim do tempo, porque é o ciclo divino final para o reino dos gentios, é o ciclo divino final das 70 semanas de Daniel. Deus tratará com o povo hebreu durante esses 3 anos e meio, mas já não os tratará com os gentios. Já o tempo de trato com os gentios terá terminado com a abertura desse livro no céu. Quando Cristo tomar no céu, já terá terminado o trato de Deus com os gentios, e Cristo já não estará como sumo sacerdote. Aí se cumpre: quem estiver, o justo seja justificado ainda, e o injusto seja injusto ainda. Já não haverá oportunidade de mudança. E agora, para a igreja do Senhor Jesus Cristo, será o momento mais glorioso, a abertura do 7º selo no céu.
e o trazer o título de propriedade desse livro que ele abre no céu, ser trazido à terra, será de bênção para a igreja do Senhor Jesus Cristo ao ser entregue ao mensageiro que Cristo tiver em sua igreja nesse tempo final, que será um profeta dispensacional, que será o anjo do Senhor Jesus Cristo, do qual Cristo disse: eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos certificar essas coisas nas igrejas. Apocalipse capítulo 22, versículo 6. E Apocalipse capítulo 22, versículo 16 diz: eu sou a raiz. Vamos ler aqui. Capítulo 22, versículo 16 diz: eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos certificar essas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. E o capítulo 22, versículo 6 diz: e disse-me o anjo, essas palavras são fiéis e verdadeiras. E o Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Este anjo mensageiro de Jesus Cristo é o último profeta, mensageiro, dispensacional, o sétimo profeta, mensageiro, dispensacional, e é enviado à igreja do Senhor Jesus Cristo. Esse será quem receberá o título de propriedade da parte do anjo forte que desce do céu e que profetizará sobre muitos povos, nações e línguas. Porque esse anjo mensageiro estará em carne humana no meio da igreja do Senhor Jesus Cristo. Esse é o mesmo de Apocalipse capítulo 7, versículo 2 em diante. O anjo que sobe de onde nasce o sol e que vem com o selo do Deus vivo, ou seja, com o Espírito Santo, com a estrela resplandecente da manhã, que é o Espírito Santo. É nele e através dele que Cristo em Espírito Santo estará no meio da sua igreja, nos revelando todas essas coisas e nos dando a fé para ser transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. E estará o Espírito Santo, Cristo em Espírito Santo, através desse mensageiro, profetizando sobre muitos povos, nações e línguas. A grandeza e conteúdo do sétimo selo. E agora deixamos o sétimo selo quietinho aí e não vamos revelar como será, quando será e os demais detalhes desse sétimo selo, porque o sétimo selo é a vinda do Senhor. A vinda do Senhor à sua igreja. Continuem passando todos uma noite feliz, cheia das bênçãos de Jesus Cristo, nosso Salvador. Deus os abençoe e guarde a todos.